Abra sua Bíblia em Salmos 24. A todos que puderem, pedimos que fiquem em pé para que possamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Ainda antes dessa leitura, quero pedir para você, junto comigo, levante essa mão para o céu. Esvazie seu coração. Esvazie sua mente. Eu vou orar mais uma vez ao nosso Pai. Meu Pai querido, meu Pai grandioso e tremendo, eis aqui, Senhor, eu como sua filha pequenininha, representando o Senhor a muitos neste momento que estão com as mãos levantadas, em ato de receber, em ato, ó Pai, de receber a Tua palavra. O Senhor já disse na boca da Tua serva, dá refrigério ao aflito, dá alegria, Senhor, a quem está triste. Tira toda, ó Pai, a tristeza, tira toda, ó Pai, a enfermidade, tira tudo aquilo que atrapalha, ó Pai, de ouvir o Teu nome hoje. Pai querido, o povo é Teu, os filhos são Teu, a igreja é Tua. Faça o Teu querer, faça a Tua vontade. E eu, como tão pequena, tão simples e tão humilde, uso a minha vida, ó Pai, para falar com aqueles no qual o Senhor precisa que ouça a Sua palavra nessa manhã. Trata as nossas vidas, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Amém. Amém. Bendito seja. Aleluia, Jesus. Salmo 24 diz assim: o domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário, Deus é o Rei da glória. O Senhor é a terra, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai as portas às vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas das vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. Até aqui. Amém? Podei-vos assentar. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Glória, 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 glória. Santo és, Pai querido, bendito és. Aleluias. Salmos. É um livro que nós sabemos que é dado como cântico, onde Davi é um dos salmistas mais, eu acho que citados, os que mais fizeram louvor, que mais se descreveu, que mais adorou a Deus através de cânticos. Por isso que Salmos, não sei se todos sabem, né, eu aprendi, Salmos não é dado como capítulo nem versículo, e sim como números, né, e verso, por ser um livro
totalmente voltado para hinos, para cânticos de adoração. Davi, nesse 24 de Salmos, mais uma vez exalta o nome de Deus, mais uma vez tenta explicar quem é Deus, quem é esse Deus maravilhoso. Quem é esse Deus no qual a gente exalta, no qual a gente ama tanto. Vejo que Davi, ele tinha um prazer imenso em descrever esses hinos, né, em descrever essas canções. É igual quando os irmãos fizeram isso aqui. Eu não tinha um entendimento até então que eles fizeram. Deus deu as letras para eles, cada um numa situação, e foi dado o nosso cenário. Com tanto carinho e amor foi feito. Tem louvores de vários tipos, de adoração, de gratidão, de tristeza, mas também de exaltação. Existem vários hinos diferentes e todos falam na nossa alma no momento certo. Porque no louvor Deus também fala conosco. Davi falava muito com Deus em louvor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nesse Salmos 24... Davi começa a expressar algo de Deus assim, de uma exaltação sem igual. Ele começa a dizer assim: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Não saiu glória, né? Não saiu glória e vocês não entenderam quem é o dono da casa, quem é dono de tudo, quem é dono da sua vida, quem é dono de todas as situações que você passa. Do Senhor é a terra e sua plenitude e o mundo e aqueles que nele habitam. Amém, glória a Deus. Você está sentindo aí, irmãs, que está nos ouvindo? Você está num mundo onde quem manda e desmanda é o nosso Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa. Davi coloca o título, o domínio universal de Deus. O domínio universal. Você consegue? Tem como imaginar essa imensidão? Porque eu não tenho, eu nunca fui nem em os 4 cantos dessa terra. Eu não fui. Gostaria de conhecer, pelo menos, como se dizem, vou até do outro lado do Japão, né? Vou até o outro lado do mundo, que é onde lá aqui é dia, lá é noite. Gostaria de conhecer, mas não conheço. E é tudo do nosso Deus. É tudo dele. Foi ele que fez. É ele que criou. Ele que dá a ordem e tira a ordem. Aleluias. E você vive dentro dele. Davi começa então a dizer isso. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. O nosso Deus. Os tempos de Davi, nessa época, nós conhecemos um pouquinho da palavra. Era um tempo difícil também, na época de rei Davi. Havia muitas guerras entre filisteus e israelitas, né? E uma confusão, sempre um querendo tomar do outro. Os filisteus sempre entrando em guerra com os israelitas, né? E não era um mundo fácil, não era um tempo fácil para Davi. E Davi continuava ali, firme e forte. Em uma dessas guerras, né, em uma dessas situações daquele período, muitos homens morreram. Eu imagino muitos profetas morreram, muitos filhos de profetas também morreram. E ainda esses filisteus, em uma de suas guerras, em uma de suas contendas com os israelitas, acharam-se digno de levar até a arca da aliança. Acharam. Porque não é a história que nós vamos levar hoje para saber que fim levou. Por que eu falo isso? Porque eles não eram dignos, até porque eles não acreditavam no Deus que nós acreditamos.
O Deus que eles serviam era o Deus de letra minúscula. O Deus que ele servia era um Deus que tinha boca, mas não fala. Tinha ouvido, mas não ouvia. Tinha olhos, mas não viam. Tinha mãos, mas não pegavam. Tinham pés, mas não andavam. Eles adoravam deuses esculpidos em pedras, em madeiras, em algo que não tinha significado algum. Mas não é o nosso Deus. Não é o mesmo. E glória a Deus por isso. Davi era um dos escolhidos tremendo para isso. E nesse verso de 24, nesse capítulo de 24, Números de 24 de Salmos, ele tenta explicar esse Deus, ele tenta explicar essa majestade que é o nosso Deus. Aleluias. Até mesmo, depois de muito tempo de tudo isso, a palavra de Deus fala que surgiu um homem que tentou fazer algo impossível. Ele tentou se esconder de Deus. Ele achou que ele, fugindo da presença de Deus, indo para outro lugar, o nosso Deus não o encontraria. Você sabe quem é essa pessoa, né? Você sabe que ele foi parar no ventre de um grande peixe. Por acaso você se esconde de Deus? Por acaso você quer se esconder desse Deus no qual a gente acabou de citar, que ele é dono do universo? Ele é dono de todo o mundo. Ele é dono do ar que você respira. Ele é dono do seu amanhecer. Ele é dono da sua noite. Quando você dormiu, ele guardou. Ele é dono da causa que você está em mãos. Ele é dono daquilo que você pensa em fazer e não fez ainda. Ele conhece e te sonda por dentro e por fora. Ah, coitado de Jonas. Tentou, só tentou, porque não conseguiu. Porque de nosso Deus nós não escondemos nada. Do nosso Deus nós não conseguimos ser algo que realmente não somos. Eu sempre falo que eu gosto de chorar na casa do Pai. É o único lugar que eu gosto de chorar. Porque aqui ele compreende o que não sai da minha boca. Ele compreende, irmã, a lágrima que cai do seu rosto. Ele compreende aquele louvor que sai entalado. Que você quer louvar, que você quer cantar e você não consegue. Ele compreende aquele algo de desejo que você quer colocar sobre a sua mesa para comer e você não tem condição para isso. Ele conhece a sua dor, seja lá se você se encontra no leito de hospital ou em sua casa. Ele sabe o pedido e a dor que sonda sua alma. Dele você não se esconde. Dele eu não me escondo. E eu louvo a Deus por isso, glória a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Maravilhoso és a tua grandeza, que nos trouxe nessa manhã para ouvir essa palavra. Aleluias. E Davi coloca aqui: do Senhor é a terra e sua plenitude. Que mais dizer? Davi resumiu aqui de uma forma, eu falo assim, extraordinária. Eu vou guardar para mim. Quem é Deus para você? Ah, Deus para mim é o Senhor da terra e de sua plenitude e o mundo a que neles habitam. Esse é o Deus. Ah, mas você não conhece ele, você não viu ele, mas eu creio nele. Eu só estou aqui porque ele me sustentou. Antes mesmo que eu falasse, que eu pensasse, que eu pedisse, ele já sabe.
Então não vai pensando que as coisas estão acontecendo ou está difícil só porque está difícil. Alguma coisa o Senhor está querendo de você. Alguma coisa o Senhor está nos ensinando. E tem coisas que a gente aprende na dificuldade, não é na alegria. Não é quando tem, é quando não tem. Então se está difícil é porque a presença de Deus está um pouquinho mais longe do que deveria estar na sua vida. Foi disse nessa palavra, nesse altar aqui, foi falado assim, que eu lembrei de um irmão que falou, veio na minha mente agora que ele falou assim, um menino falou para ele da seguinte forma, filho, pai, como é que é o tamanho desse avião aqui no alto? Aí o pai falou assim, o que você acha? O filho falou, pai, eu estou olhando daqui, ele parece ser pequeno, né? Ele é pequenininho o avião. Pois no outro dia o pai levou a criança onde ficam os aviões, né, os hangares que ficam os aviões, pôs ele de frente com ele. E aí, filho, como é que é o tamanho de um avião? Aí o filho responde, não, pai, é grande. Ele é muito grande. Aonde está Deus na sua vida? Está lá no alto e você embaixo e vê ele pequeno? Ou ele está na sua frente e você é pequeno diante da majestade que Davi cita nessa manhã? Ele cita que nós temos um Deus grande, imenso, soberano, poderoso, majestoso. Esse é o nosso Deus e Ele vive no meio de nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. E Davi continua. E ele faz uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele completa. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Às vezes eu paro para pensar que nós não estávamos usando máscara só agora, não. A gente já usava máscara, há muito tempo. Porque quando as coisas apertam, quando tudo está difícil, cadê você, filho? Cadê você? Aonde você está? Cadê o cristão? Some. Faz uma campanha de 7 dias, por uma causa sua. Vê se você não vem, porque você quer. Agora faz uma ação de graça. Vê se você vem todos os dias para agradecer. Nós temos, às vezes, o hábito de ter essa máscara dentro de nós, que muitas das vezes nós esquecemos e usamos mais a máscara do que tudo. Esquecemos que o nosso Deus a gente não engana, que do nosso Deus a gente não consegue se esconder da face dele. Ficamos sendo o crente mimimi, porque está doendo, porque estou enfermo, porque não tenho o que comer, porque não tenho como pagar a conta, porque eu não tenho por onde ir, porque isso e porque aquilo. Temos o hábito, às vezes, de estar diante de Deus e falar, Deus, Ele me dá, Ele me dá, Ele me dá. Viemos à casa dele pedindo. Aleluias. Aleluia, Jesus. Bendito seja. Sendo que o certo a fazer seria, Senhor, se o Senhor não me dá, eu dou glória a Deus. Senhor, se a vitória não chegar, eu dou glória a Deus.
Pai, se a bênção que eu tanto almejo não está pronta, eu continuo dando glória a Deus. Quanto tempo mais você vai ficar usando a máscara do crente errado, sabendo que a presença de Deus ela é limpa? Sabendo que a geração que Davi está citando aqui é a geração que eu e você fomos escolhidos para fazer parte. Vivemos num mundo onde o desejo do mundo é ser servido, mas o desejo da igreja é servir. Esse é o objetivo principal. Aleluias. O mundo é de trevas e nós somos a luz. No mundo não tem sabor. Nós somos o sal da terra. Aleluias. Glórias a Deus. Bendito seja o teu santo nome, Pai eterno. Maravilhoso és. Você foi escolhida nessa manhã para ouvir essa palavra. Para ouvir que você vive num mundo onde você não faz parte deste mundo. Você vive num mundo onde quem manda e desmanda é o nosso Deus. E ele diz assim, aleluias. Levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos a entrada eterna e a entrada, ó Rei da glória. Quem é este Rei da glória? Aleluias, aleluias. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Qual é a sua guerra se tem um general desse poder na tua frente? Qual é a sua guerra e a sua dificuldade com um Deus que sabe tudo? Por que você sofre tanto? Aleluias. Aleluia, Jesus. E o 10 fala assim, quem é este Rei da glória? E a resposta é, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Bendito seja. O mundo, um período em que Davi estava em terra, um período difícil de guerra, de pecado, de imundície, onde não tinha mais tamanho, não tinha mais por onde andar, por onde olhar. O nosso Pai, o Todo-Poderoso, o nosso Deus já tinha tudo programado. Já tinha tudo no esquema. Já tinha preparado um filho dele. E chegou nesse filho um dia e falou, filho, agora a terra está de uma forma que eu não posso mais aguentar a ver. Eu preciso que você vá até lá para fazer essa missão que eu te coloquei. E você está preparado? E Jesus olha para Deus e fala, sim, eu estou. Mas você sabe que não vai ser fácil. E Jesus fala, sim, eu sei, mas eu vou. E desce Jesus na terra como homem, passou os ensinamentos como homem, sofreu o que sofreu, e ainda no seu último leito, no seu último momento de morte, ainda fizeram calúnias, ainda acusavam ele, ainda chegavam a falar para ele, ei, não vai não, antes, né? Não vai não. Não vai para a cruz não, não faz isso não. Você vai morrer. Eu falei assim, não, mas eu vou. É a minha missão, eu vou sim. Até mesmo aqueles que o crucificaram com prego nas mãos e nos pés, que chicotearam ele de forma totalmente desumana,
até aqueles carrascos que fizeram o maior, eu vejo, maior maldade para ele, tiveram que olhar para ele de baixo para cima. Porque nunca Jesus esteve tão alto pela minha vida e pela tua vida. Nunca Jesus esteve tão lindo e maravilhoso naquela cruz. Porque muitos dizem que quando Jesus morreu, o inferno fez festa. Mentira. Mentira. Pois eles tremeram. Eles tremeram, porque naquele momento daquela cruz, naquele momento daquela situação, o pecado era tanto, a sujeira era tanto, que não foi pago com ouro, nem com pedra, nem com dinheiro algum. Jesus deu o sangue dele, limpo, puro e purificado pela minha vida e pela tua vida. Deus mandou o seu único filho para salvar a minha vida e a sua vida. E aí, quando perguntaram para ele, não vá, não faça isso, ele falou, o quê? Eu vou? Sabe por quê? Porque eu vou para que os meus filhos tenham a vida eterna. Eu vou pagar esse preço com o maior amor do mundo. Porque se eu não for, minha igreja vai perecer por inferno. Comigo não. Comigo não vai perecer, porque o meu Deus me deu a ordem, porque eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou cumprir até o final. Está aqui, pago o preço pela minha vida e pela tua vida. Jesus, Filho de Deus, morreu, pagou o preço, nos limpou, limpou você que está aí nos assistindo. Isso que te acusa, você não tem mais. Isso que está difícil, não está mais difícil. Não está mais complicado. Tudo vai ter solução, tudo vai entrar no lugar, porque você faz parte de uma nova geração. Você faz parte nessa manhã de um escolhido e preparado por Deus, e no qual foi pago algo que preço nenhum paga nessa terra. Quem que dá o sangue pela vida de alguém nesse mundo? Ninguém. Essa palavra, esse Salmo 24 tem que ser vivido em nossa vida 24 horas por dia. Está vendo a importância que é você parar para ouvir a palavra? Você está conectado junto conosco? Está vendo como é importante a gente parar alguns momentos e também vir e falar, Senhor, eu vou à tua igreja porque os problemas vão ficar lá fora e eu vou entrar e eu vou ficar 1 hora orando para o Senhor. E o Senhor fala o que o Senhor quiser, porque chega um momento que a gente fala, mas também tem que ter um momento para que Ele fale. Oração só de um falando não tem resultado. Ah, mas eu falo, mas eu não ouço Deus. Você não ouve porque está com o ouvido tampado. Pega o cotonete do Espírito Santo, ó, vai limpando. Limpa aí. Limpa tudo, que você vai ouvir. E se você não está ouvindo hoje, você ouve de novo. Porque para a honra e glória do Senhor Jesus, nós temos agora a oportunidade de estar gravado. Então a gente pode ouvir e reouvir quantas vezes quiser. Faça parte dessa geração. Porque a porta que é aberta não é uma porta simples. Não é uma porta pequena. É uma porta que é sobre as vossas cabeças. Você imagine um portão celestial imenso, onde você não vê a largura e nem a altura desse portão, e ali estará o Filho de Deus dizendo, ei filha, pode passar, ei filha, você foi aprovada, ei filha, eu acompanhei você e pelo juízo final, por tudo aquilo que eu paguei para você na cruz, está tudo consumado, filha, pode entrar. E você terá a alegria celestial, que eu não tenho nem palavras para explicar que paraíso é esse que o Senhor tem para nós. Esse é o povo de Deus. Somos escolhidos deles. E não há inimigo, não há potestade alguma sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque o nosso Deus é dono de tudo. Ou você acha que veio essa doença só para vir? Você não acha que tudo tem um dedinho do nosso Pai aí?
Muitas coisas aconteceram, muitas vidas também se foram, mas aquele que é fiel, aquele que realmente entende o propósito, não fica triste. Compreende que a dor ela existe porque somos humanos, porque dói a separação da carne, mas está mais feliz ainda porque a pessoa deixou de morar nesse mundo para guardar o reino celestial. Acabou. Esse é o cristão, esse é o verdadeiro filho, aquele que não usa máscara toda vez, é aquele que é sincero mais do que é falso diante de Deus. Porque a palavra é essa. Do homem você esconde a sua tristeza, a sua agonia, algumas, né? A gente tem até infinidade, a gente consegue perceber que não está bem, mas às vezes também a gente não percebe, porque você consegue. Mas de Deus não. De Deus não. E hoje ele penetrou naquilo mais oculto da sua vida. Não sei aonde andam seus pensamentos, não sei aonde andam as suas fraquezas, não sei de que situação se passa, mas o Deus sabe tudo. E há um Deus aí do seu lado, há um anjo aí preparado para ti. E você vai entender. E você vai ter como testificar essa imensidão que é o nosso Deus, o Rei da Glória. Porque quando abrir o portão, aquele portão lindo, o nosso Rei vai passar. E as trombetas, imagina. Tanã, e vem aqueles marchando. E o nosso Rei, lindo, nos esperando. Cidadão do céu? Você é cidadão do céu? Aleluia. Bendito seja. Glória a Deus. O 10. Quem é este Rei da glória? A resposta para você. O Senhor dos exércitos é o Rei da glória. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, bendito seja. Vou pedir que a irmã Mara venha até a frente. Estaremos agradecendo a Deus por esta palavra. Todos de joelho em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Pai querido, Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de ti, Senhor. Agora para agradecer, Pai. Agradecer por tudo que o Senhor fez aqui nesta manhã, Senhor. Por todos esses hinos, Senhor, meu Pai, que já foram, Senhor, meu Pai, despertando, Deus querido, Pai amado, as nossas mentes, Senhor. Abrindo as nossas mentes, Pai, para ouvir a que o Senhor tem de mais precioso nas nossas vidas, Pai, que é a Tua palavra, Senhor. Oh Deus bendito, Deus amado, agradecemos por cada testemunho, Senhor, meu Pai, que foi falado aqui nesta manhã, Senhor, meu Deus, por cada palavra, Senhor, meu Pai, que o Senhor colocou na boca da Tua serva, Senhor, meu Pai, aquela que está atendendo o culto, Senhor, Pai, não é fácil, Pai, Tu sabes que é difícil, Senhor, estar aqui na frente, Pai, mas em tudo o Senhor tem cuidado de nós, em tudo o Senhor tem capacitado, Pai, e nós agradecemos, Deus, por este dia tão lindo e maravilhoso que o Senhor nos deu hoje, Senhor, meu Pai. Deus, em tudo o Senhor tem cuidado de nós, em cada detalhe, Senhor, meu Pai, em cada detalhe, Deus, muitas vezes, Senhor, nós estamos falando aqui, Pai, mas nós não sabemos quem que está ouvindo, e Senhor, o quanto essas palavras que saem da nossa boca entram na vida dos Teus servos, Pai, mas Deus querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quando temos um retorno, Senhor, de irmãos, Deus querido, Pai amado, que ouve e vem
vem nos retornar e falar que Deus falou grandemente. Isto para nós, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, é uma alegria, Pai, porque nós sabemos que é o Senhor que tem nos usado, Pai. Nós agradecemos por esta palavra gloriosa que o Senhor mandou nesta manhã, Senhor, meu Pai. Senhor, o Senhor encheu os nossos corações de alegria, Pai, e nós cremos também que cada irmã que está aí na live, Senhor, meu Pai, possa, Senhor, meu Pai, contemplar a Tua grandeza, Pai, porque Tu és maravilhoso, Senhor, porque o Senhor, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, não cabe nos nossos pensamentos, Senhor, a Tua grandeza, Senhor, meu Pai, nós não podemos alcançar, Pai, nós não conseguimos explicar, Senhor, meu Pai, a Tua grandeza, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós aprendemos que o Senhor é o Rei da glória e que o Senhor vai estar nos esperando, majestoso, Senhor, e grandioso, Deus. Nós aprendemos que somos a menina dos Teus olhos, Senhor, nesta manhã, e que Deus querido, Pai amado, o Senhor nos ama, Senhor, incondicionalmente, Pai. O Senhor nos ama acima de qualquer coisa, Senhor, meu Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor colocou nos nossos corações, Pai querido, Pai amado, que nós podemos tudo, que nós já somos mais que vencedoras em Cristo Jesus, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado. Senhor, meu Pai, nós queremos agradecer, Pai, porque Deus querido, Pai amado, a Tua vontade prevalece nas nossas vidas, Senhor. É a Tua vontade que prevalece nas nossas vidas, Pai. Em tudo nós Te damos graças, em tudo nós Te agradecemos, Pai. Em tudo, Deus querido, Pai amado, nós damos glórias a Ti, porque o Senhor é o alfa e o ômega, Pai, porque o Senhor é o início e o fim, Pai querido, Pai amado, e porque nós confiamos em Ti, Senhor, nós cremos que o Senhor é o Rei da glória, Pai, nós confiamos e cremos em Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, nós Te amamos, Senhor, nós Te glorificamos, Senhor, nós exaltamos o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Aleluia, Deus, aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus querido, Deus amado, nós vamos sair daqui leves, Pai. Nós vamos sair daqui cheios, Pai. Cheios, regozijando no Senhor, Pai. E o Teu azeite, Senhor, está em nós transbordando, Pai. Transbordando, Senhor. Que nós possamos chegar na nossa casa, Senhor, meu Pai. E aqueles que estiverem lá, Senhor, meu Pai, ser alcançados por essa virtude que o Senhor colocou no nosso coração nesta manhã, Pai. Senhor, que resplandeça, Senhor, aqueles que estão à nossa volta, Pai, para que eles possam sentir essa alegria que nós estamos sentindo nesta manhã, Senhor. Oh, Deus querido, Pai amado, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Te agradecemos, Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todos sempre, Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Santo é o Teu nome, Pai. Bendito és, Senhor, entre nós, ó Pai, majestoso e grandioso és a Tua presença. Ó glória, 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 glórias. Santo, santo. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Aleluias. Glória ao Senhor.